aqui agora que entrou no Facebook. Deixa eu dar boa tarde de novo para quem está entrando aqui no Facebook. Muito boa tarde, muito bem-vindo, muito bem-vinda para esta nossa conversa semanal. Hoje eu estou aqui com a Elissa Pereira. Muito obrigada, Elissa, por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada mesmo. A Elissa é psicóloga, minha colega de profissão. E a Elissa trabalha com orientação profissional. Então, daqui a pouquinho ela vai contar pra gente como que isso funciona, para que isso serve. E antes aqui, só fazendo aquela introduçãozinha que eu sempre faço toda semana, eu sou a Carolina Salles, eu sou psicóloga, como eu acabei de dizer, assim como a Elissa, e eu tenho aqui um grande objetivo de realmente te ajudar a desenvolver as suas habilidades emocionais, as suas competências, para que você possa ter uma vida mais leve, mais feliz, alcançar mais os seus objetivos. Esse é o nosso grande trabalho, seja aqui dentro do consultório, seja nos stories, nos posts, na live, enfim, a gente está com esse objetivo em todos os contextos. E é por isso que semanalmente eu faço uma live com um convidado, trazendo algum assunto que eu acredito que pode te ajudar. O maior público é feminino, são mulheres, muitas delas mães, várias mães de adolescente, então que passam aí por esse processo. Agora, não só o adolescente pode passar por este processo, mas também a mulher, o homem, enfim, ao longo da carreira. Aliás, hoje, sabe-se que a gente não vai, as próximas gerações não terão só uma carreira, né? 5. 5? Eu ia falar 3, assim, já muito, Carol, já tá em 5. 5. Então, a Elissa vai contar isso pra gente aqui, porque, veja, antes, né, na nossa época, na minha época, quando a gente escolhia e aquilo era para sempre. E hoje, a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Não funciona exatamente como era. Me lembro, meu pai foi funcionário público e ele sonhava pra gente assim, seja funcionária pública, sejam vocês três, os 3 filhos, sejam funcionários públicos e é isso, a vida vai ser muito mais simples. E imagina, eu tenho um irmão que é formado em educação física, ele é personal, mas ele também é cervejeiro, ele também faz festa infantil, ele tem várias coisas. E aí ele também montou uma pista de skate, porque daí ele também quer fazer festa. Eu falei, gente, assim, né? A pessoa é assim, empreendedora, faz uma porção de coisa. E a gente sabe que hoje é isso que o mundo tem solicitado mesmo pra gente. Então, é um assunto que não é mais somente o jovem que passa por ele, mas que o adulto também passa por ele em muitos momentos. Então, é um assunto muito importante aqui da gente conversar e também de tranquilizar, porque se você tá nesse processo, ai, não tô satisfeita, tá tudo bem com você, bem-vindo, bem-vinda, faz parte. Sim. Então, bora conversar sobre esse assunto. Elissa, conta pra gente, quem é você na night? Carol. Então, pessoal, meu nome é Elissa, eu sou psicóloga, trabalho como orientadora profissional, né, de carreira. Tenho uma história, estava até contando pra Carol, na área corporativa, né, em recursos humanos, então trabalhei por 10 anos em empresa, né, de certa forma é o outro lado do processo, né, onde eu contratava as pessoas, selecionava, acompanhava o desenvolvimento delas dentro da empresa, né, e acho que até eu estava contando para a Carol que esse foi um dos motivadores que acabou me levando para atuar nessa área, porque dentro, né, dessa experiência que eu tenho de 10 anos, eu encontrei muitas pessoas que, de certa forma, não estavam satisfeitas com a escolha que tinha sido feita, né, anteriormente. E aí eu falei, poxa, acho que tem uma oportunidade aí, né, da gente, como que, de certa forma, a gente consegue ajudar essas pessoas para fazerem uma escolha de uma forma mais madura, né? Exato. Porque isso acaba impactando no dia a dia, na vida dela, né? Então, na empresa, eu conversava com muitas pessoas e tinha muito olha, escolhi, tô aqui, mas não tô contente e tal. E sempre é um momento para reescolher. Exatamente. Né? Tanto é que hoje, dos meus atendimentos, uma parcela é jovens, né, em primeira escolha profissional, e uma outra grande pessoas, adultos em reescolha, e até senhoras, 60 anos, fazendo uma outra escolha profissional. Legal, né? Muito legal, né? Isso é muito legal, porque assim, é sempre tempo da gente ser feliz, da gente encontrar aquilo que a gente gosta, da gente se identificar com o nosso trabalho. E hoje, quando a gente fala da expectativa de vida, tá muito maior do que muito maior, né, nossos pais, nossos avós. Então, uma pessoa de 60 anos
escolher, ainda ela vai ter, tipo, algumas décadas, né, exercendo o trabalho, né? Exercendo um outro trabalho. Isso é muito rico, porque é assim, né? Antigamente as pessoas até se aposentavam, mas todo mundo se aposentava e parava de trabalhar. Eu me lembro que o meu pai, ele se aposentou e parou de trabalhar com 53. Metade da vida, né, hoje, sim. Gente, e hoje ele tá com 70 e... Ele acabou de fazer aniversário, 75. Isso, 75 ele está agora. E ele é extremamente ativo. E nesses 23 anos que ele está aposentado, gente, dá nem para ter feito assim. Né? Ele optou por continuar aposentado. Ele é uma pessoa extremamente ativa, mas não trabalha. Mas assim, com 53 anos hoje, a pessoa tem muita saúde, é muito jovem. Tem muito tempo, a expectativa de vida, né? Tem muito tempo. Né? Tanto é que eu tenho muitas dessas pessoas me procurando para fazer esse trabalho, né? De falar, olha, muitas vezes dediquei um tempo para cuidar da minha família e agora quero ter uma carreira profissional com 60 anos, né? E isso, então, interessante, né? Olha, acho que a gente tem vários públicos mesmo aí, né? Aquelas pessoas que, os jovens, então, do que você está dizendo, são os jovens que estão procurando pela primeira vez. Aqueles que querem fazer uma transição, que estão trabalhando, mas não estão satisfeitos, que era muito o que você encontrava, e que aí, então, quer uma nova profissão. E também a gente tem aquele público que está, ou aposentou, eu já acabei essa carreira e quero começar uma nova. E a gente tem também, talvez, um quarto público, né, que são as mulheres que, aí eu digo mulheres porque normalmente ainda na nossa cultura quem faz isso é a mulher que para de trabalhar por um tempo para ficar mais próxima dos filhos e que depois volta para o mercado de trabalho. Então a gente tem quatro públicos aí diferentes, né? Mas que estão buscando no fim a mesma exatamente, questão, né? A mesma questão. Sim, de se encontrar, de descobrir o que gosta. Que bacana. E aí, assim, o processo, Elissa, ele é diferente de acordo com cada uma dessas fases? Sim, ele é diferente. Na verdade, sim, o processo de orientação, até faço uma analogia com o amigo secreto. Já participou de algum amigo secreto que você não conhecia quem você tirou? Já! Quem é essa pessoa? Como foi comprar o presente pra ela? Gente, eu fui perguntar, né, pra quem conhecia. Sim. Eu fui perguntar, porque assim, eu falei, gente, não sei, eu não conheço a pessoa, não sei o gosto dela. Eu fui especular, só que é muito complexo também, né? Porque você vai especular, mas você não quer deixar claro quem é a pessoa. Tirou, né? Você não quer dar dica. Não quer dar dica, mas ao mesmo tempo... Então, assim, eu fui especular. Quando tem a listinha, aí também já facilita. Dá uma dica e tal. Mas assim, eu fiquei perdida. E aí eu acho que é a mesma coisa que eu falo até para o pessoal que eu atendo no caso de escolha profissional, né? E essa questão a gente trabalha indiferente do público que eu atendo, o mesmo que é quando eu vou escolher a profissão e de fato eu tenho dificuldade para escolher, né? É a mesma coisa quando eu vou tirar alguém no amigo secreto que eu não conheço essa pessoa, eu tenho dificuldade de comprar um presente para ela, né? Então, quanto eu me conhecer, me ajuda de fato a encontrar o que combina comigo. Né? Então é primeiro um caminho assim, de autoconhecimento. Então a base, indiferente do público, que é, né, uma grande parte do processo de orientação, que na verdade eu chamo muito de programa, né? Ele é um programa com começo, meio e fim, então são algumas sessões. Isso é muito bacana também, porque a pessoa vem com uma questão e ela sai dali com aquela questão solucionada. E até assim, o que é diferente, que muitas vezes a pessoa fala, eu quero um teste vocacional, né, que tem muito no mercado. Muitas nem conhecem o processo de orientação, até por isso é legal a gente estar falando para dar essa oportunidade de conhecer. E uma das principais diferenças é que dentro do processo de orientação profissional é um espaço para a pessoa, além de fato, identificar profissões que combinem com o jeito dela, com o estilo, mas falar dos medos que ela tem, das ansiedades, das angústias, porque normalmente é esse pedaço que está impactando ela de decidir. Tem questões emocionais totalmente. Às vezes de uma cobrança, autocobrança. Eu atendo adolescente não para orientação profissional atualmente, porque o meu público é mais adulto, mas tem uma adolescente em particular que eu tenho acompanhado e eu vejo assim, o quanto é angustiante a pressão que a própria pessoa se coloca. Né? E acho que no caso do adolescente acaba tendo essa pressão de uma escolha, pressões externas, normalmente, de uma expectativa da família, né? Dos colegas, né? Porque é uma fala também, como entre as adolescentes que eu atendo assim, todo mundo já escolheu, porque o fulano vai fazer isso, porque a fulana vai fazer aquilo. Só eu que não escolhi. Só eu. Então, normalmente, até te respondendo, o processo de orientação, ele é
parecido para cada um, que acaba mudando mais são as ferramentas que acaba utilizando. Então, se eu estou em escolha, pode ser que eu decida utilizar algumas ferramentas que vão ajudar mais essa pessoa nessa situação. Entendi. Mas, basicamente, o processo ele envolve essa parte grande de autoconhecimento. Sim. Porque se eu quero escolher, eu preciso entender para quem eu estou escolhendo. Sim, né? sim. E o que acaba acontecendo muitas vezes é igual o que você falou do amigo secreto, né? Eu vou e pergunto para alguém, como eu não sei, né? Aí eu vou e falo, o que você acha que combina comigo? Mãe, né? O que você acha para amigo, namorado, né? Que combina. Então, eu fico muito mais no externo do que olhando para mim, né? Então, a ideia dentro do processo é ter um espaço para as pessoas poderem trazer medos, angústias, se olhar no sentido de, que a gente chama de autoconhecimento, de o que eu tenho de fortaleza, o que eu tenho de fraqueza, meus valores, o que me interessa, que habilidades eu tenho forte, características da minha personalidade. Sim. Então, a ideia é, com essas ferramentas, ajudar a pessoa a se olhar, né, se perceber. E aí, a segunda parte do processo, ela acaba envolvendo muito o mundo das profissões, de fato, né? Sim. Que a combinação, vários autores dizem, né, que a combinação do eu me conhecer e eu conhecer ao mercado, né? O que eu vou fazer na prática, aquela profissão faz na prática, é que vai fazer com que eu tenha uma escolha de profissão mais madura, né? Indiferente do momento que eu tô na minha vida. Se eu sou jovenzinha, tô na primeira escolha, né? Se eu tenho mais maturidade, já trabalhei, quero reescolher. Mas a união desses dois fatores é o que de fato vai fazer com que você escolha de uma forma mais madura, né? Isso é muito legal, né? É um processo primeiro de eu me conheço para que eu possa me gerenciar, para que eu possa fazer aqui fora melhores escolhas, melhores opções, né? E é muito rico, porque eu imagino, né? E sempre, assim, no passado também já trabalhei com isso, hoje praticamente não mais, com orientação, e o que acontece é que nesse processo de orientação, a pessoa, ela acaba conhecendo mais dela mesma em tantos outros aspectos. Sim. Ele é muito maior que a parte profissional. Exato. Né? Ela vai vendo que aquilo é uma parte, mas ela é muito mais do que aquilo. E o que ela descobre ali, ela também pode potencializar em outras áreas da vida. Nas relações, nas amizades, na relação com o pai e com mãe, em outras áreas da vida. Sim, perfeito. E é um momento que eu acho bastante interessante, né, de descoberta. Eu acho que assim, né, é você tirar alguns véus e conhecer um universo que você não conhece. Por quê? A gente tem, aliás, eu vou até colocar isso como uma pergunta, porque talvez eu esteja generalizando e não seja bem assim. As pessoas, nós temos fantasias, ideais, né? Assim, imaginação do que são as coisas. Mas a gente, de verdade, não sabe muito como é o dia a dia. Normalmente, na sua prática, eles chegam lá com um ideal já do que é a profissão, e de repente, assim, a hora que vai conhecer a profissão, não é nada daquilo, é muito diferente. Sim. Com certeza, Carol. E acho que para isso, acho que essa é a beleza também do processo de orientação, né? A pessoa está aberta para essas descobertas. Que acho que até, só antes de te responder, acho que tem um ponto que é legal e faz super sentido com o que você falou. O processo de orientação, em nenhum momento alguém, a psicóloga, vai dizer o que a pessoa vai ter que fazer, né? A ideia é estimular para aqui, para dar um espaço para que ela faça essas reflexões, né? Exato. Então tem muito a ver com esse seu ponto no sentido de a pessoa vai descobrir de fato, se aquilo que ela imaginou é o que acontece na prática. Então, tem um exercício que eu faço, que é um jogo, né? Que tem várias técnicas que eu acabo utilizando, mas uma que eu uso bastante é um jogo, que ela consegue definir que critérios ela quer, que tipo de ambiente ela gostaria de trabalhar, com o que ela gostaria de trabalhar, e depois ela vai pesquisar as profissões que combinam com aquilo. E é nessa hora que começa puxa, mas eu imaginava que médico, e acaba tendo muito para as profissões que são mais escolhidas, como medicina, engenharia, né? Sim, direito, essas três, né? E aí, quando ele vai para a prática, de fato, pesquisar, né? O que de fato faz a medicina? A gente tem uma conversa depois de falar, do que você imaginou, como que você viu que é na prática, né? É importantíssimo. É importantíssimo. E aí tem uma parte que é essa pesquisa mais teórica, através de rede social, até muitas vezes de uma conversa, né, com o profissional. E depois a gente faz uma comparação das profissões entre elas para ver meio que, dessas profissões, qual mais combina frente a esses critérios que eu escolhi para mim, para minha carreira, né? E aí depois a ideia é que ele entreviste profissionais que atuam naquela área, porque uma coisa é eu pesquisar, alguém me falar.
Outra coisa é eu ir lá conversar com a Carol, que é psicóloga, exato, né? Exato, é uma coisa muito interessante, né? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que fizeram gastronomia, e com a ideia de que assim, eu vou fazer gastronomia, depois eu vou abrir meu restaurante, vai ser muito legal, porque eu vou ficar na cozinha, porque eu vou criar pratos. Só que você abriu o restaurante, você virou uma administradora, você virou um empresário, e aí o seu job, o seu dia a dia é outro, não é ficar criando simplesmente pratos. Você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que fazer treinamento, você vai... Quer dizer, e aí quando a pessoa... Não, mas peraí, não é nada disso que eu quero. É o que eu quero. Então tá, então vamos alinhar isso, porque você pode até fazer gastronomia, mas então, daí não vai ser para ter um restaurante, vai ser para ser chefe de cozinha. E aí, então, qual é a sua expectativa? Até a expectativa salarial, porque esse alinhamento é importante. Então, você falou, muitas vezes vai uma fantasia, né? Eu vi, eu imaginei, eu gostei daquela pessoa, né? Porque muitas vezes fica muito mais no externo do que... Exato. Mas e pra mim, né? Exato. Que combina. E acho que um outro aspecto também é conhecer o que o mercado tem, né? O que o mercado... Como está o mercado para aquela profissão. É óbvio que isso modifica, que isso transita. Agora, a gente também sabe que tem algumas profissões que normalmente elas têm uma absorção maior para o mercado, outras que tem uma absorção menor. E tem um outro aspecto hoje em dia. Tem um monte de profissão indo embora, né? Novas surgindo. Surgindo e algumas indo tem que embora. se reinventar, né? Uma forma diferente de fazer. Hoje eu acho que o que eu percebo muito é diferente da profissão que você escolhe, a tecnologia é algo que está presente em todas, né? Em todas. E aí... Eu acho que esse é um ponto exato, por exemplo, novo, né? por exemplo, a gente, né, nós somos psicólogas, mas aqui estamos nós fazendo uma live, daí aqui tem uma luz, daí você tem que saber um pouco de iluminação. Não muito, porque eu não sou profissional disso, mas tem que saber qual é a câmera, que câmera que é boa, como é que faz não sei o quê. Você tem que entender um pouco de tudo isso, como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Facebook. Assim, mas esse não é o meu job. Sim, esse não é, mas eu preciso saber disso, conhecer. Então eu tenho lá uma agência de marketing que faz o marketing para mim, mas até para que eu possa solicitar coisas para eles, eu preciso conhecer. Não, espera aí, eu não ia só atender? Não era só ir? Então, não. Então, as profissões, elas requerem que você conheça de outras coisas. Com certeza. Eu fui estudar, por exemplo, recentemente, marketing digital. Eu fui estudar um pouco de tecnologia. Eu fui estudar coisas que eu nunca imaginei antes ter que estudar. Isso mesmo. E eu até não virei profissional nessas outras coisas. Mas eu precisei aprendê-las para agregar a minha própria profissão. Com certeza, que é uma necessidade super atual, né? Você pega o psicólogo de 10 anos atrás, 5 anos, era outro estilo de trabalho, Exatamente. Eu tenho conversado com médicos também, tenho alguns amigos médicos que falam a mesma coisa, né? Porque assim como psicólogo, médico também tinha aquela coisa de vai para o consultório, o boca a boca, e é isso, e tá tudo certo. E hoje em dia, a gente sabe a diferença que faz se você utilizar as tecnologias de marketing, né? Exatamente. Que a gente tem aí à mão essas ferramentas. Então, e aí eu vejo que as profissões, elas requerem hoje, né, alguma flexibilidade, né, de você transitar por alguns aspectos. E aí, esse processo é um processo importante porque você considera, Elissa, no processo do que você está dizendo aí, né, as características pessoais. Quais são as maiores habilidades? Quais são, né, os seus valores? Aquilo que rege a pessoa. Porque se ela não tem clareza disto, acontece aquilo que a gente observa muito, né, de fazer uma escolha para agradar os pais, ou porque a maioria dos colegas está indo por aquela carreira, então vai também. Perfeito. Né? Então, não tem realmente uma conexão, uma congruência com aquilo que é realmente a pessoa. Para ela. Que faz sentido para ela, com certeza. Então, assim, e por isso que o processo de orientação, eu quando fui escolher, eu fiz processo de orientação, eu fiz. A fazer a terapia com a minha terapeuta Lígia, que eu amo de paixão, era minha terapeuta na minha adolescência, e aí a Lígia fez o processo comigo, e foi muito rico. Eu tinha dúvida, as minhas dúvidas eram era psicologia, engenharia ou medicina. Eram engenharia, tudo a ver com psicologia, tá aí, lado, né? Eu sou assim, mais perdida, mas eu não estava tão perdida. Eu queria muito psicologia, eu amava psicologia,
Mas eu tinha muita habilidade de matemática. Era, assim, eu era muito boa em matemática, física, química. Eu ia super bem nessas matérias, gostava muito. E eu não tinha tanta facilidade assim com as matérias humanas. Eu tinha um desafio maior. Então, eu gostava muito de psicologia, mas a minha facilidade maior era com exatas, né? Perfeito. E aí, assim, e o processo me ajudou muito a pensar, tá bom, então como que eu desenvolvo isso, que talvez não seja a minha habilidade primária, mais natural, perfeito. mas como é que eu desenvolvo, em que outros aspectos isso se relaciona a mim, e quando eu fiz esse processo, então, porque a minha dúvida morava muito aí, eu vou para aquilo que eu tenho mais habilidade, ou eu vou para aquilo que eu tenho mais afinidade, né? Era uma questão, e aí quando eu fui fazer esse processo, o que eu pude observar era que eu tinha bastante afinidade realmente com a área exatas, mas eu também tinha afinidade, talvez não no mesmo nível, mas eu também tinha habilidades na área humana, e por eu apreciar mais, por eu ter mais afinidade, certamente eu poderia me desenvolver com facilidade. E eu me lembro que aconteceu uma coisa interessante a gente pensar nesse processo, né, Elisa? Eu acho que assim, é rico a gente pensar o que vai acontecendo ao longo da nossa carreira, especialmente se é alguém que está fazendo uma mudança ou está iniciando, para saber assim, que ela não é uma coisa linear. Sim, né? Com certeza. Eu escolhi exato. E aí eu me lembro que no primeiro ano de psicologia, o meu professor nunca mais me esqueço, o professor Ricardo, marca tanto que você lembra o nome, né? Ele era meu professor de sociologia, e eu ia muito mal em sociologia. Eu estava. Eu ia muito mal em sociologia. E aí, ele me chamou um dia, porque eu era uma super boa, eu era, sim, aquela aluna, sim, eu estava entre as 3 melhores alunas da sala sempre, mas em sociologia, para mim era um desafio. E ele uma vez me chamou para conversar, né? E aí ele falou assim para mim que eu não tinha o menor jeito para ser psicóloga mesmo, porque assim, eu não entendia a sociologia, a questão, né, a interação, as relações humanas, né? Que eu deveria ter feito exatas mesmo, o que eu estava fazendo ali, gente? Mas enfim, né? Acho que ele falou aquilo com a melhor intenção, pois eu peguei aquilo e falei assim, agora que eu vou bem na sua matéria. Mas ouvir isso, na adolescência, eu tinha 17 anos de idade, quando ele falou isso. Ouvir isso de um professor é muito impactante. Sim, porque naquele momento você pode falar, realmente, deixa eu sair daqui, porque eu não tenho a menor afinidade com isso. Mas muito provavelmente, porque eu tinha feito um processo de orientação. Segura, né? Eu estava muito segura da minha escolha. Assim, eu já sabia que eu não tinha mesmo tanta habilidade. Não tem problema. Não tem problema. Essa consciência, eu tinha essa consciência. Não tem problema. Porque assim, ok, eu posso me desenvolver nisso. Então eu já entendi. Eu vou precisar me dedicar um pouco mais. Ok, eu vou me dedicar um pouco mais. Perfeito. Então eu acho que fazer o processo de orientação, ele empodera. Sim, a pessoa daquela tomada de decisão. Exato. Porque o que a gente observa, por exemplo, quando a pessoa está fazendo transição de carreira, muitas vezes, é que ela está ali desgostosa daquilo que ela está fazendo. Não tá satisfeita, não é legal, mas ela também não sabe muito. Às vezes é interessante isso. A pessoa, hoje, cada vez menos, mas por uma questão cultural, né, do passado era você escolher uma profissão, você vai fazer essa profissão pro resto da vida. Então, quando você se vê insatisfeito naquela profissão, é assim, mas é assim mesmo, vai ver que é assim. Tem que ser, né? Vai ver que é assim. Porque assim, eu fiz essa escolha lá, não. Sim. Não. Mas tanto é que isso é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu atendo os jovens, né? Porque vem o pai e ele, na primeira sessão, normalmente, quando é menor de idade, o pai tá junto, né? Até para explicar o trabalho, né? Ambos entenderem. E aí, eu ouvi muito tanto do jovem quanto dos pais. Nossa, mas é uma escolha muito importante. Ele vai escolher o que ele vai fazer para a vida inteira. E o jovem, nossa, mas eu vou escolher. Só de pensar com 17 anos, eu vou escolher o que eu vou fazer para a minha vida inteira. E eu falo muito que, ainda mais hoje, é a primeira escolha de muitas que ele vai fazer. Né? Então, isso ajuda a diminuir até, né, a ansiedade, a pressão que eu tô me colocando, né? Calma, é a primeira que você vai fazer de muitas outras e as oportunidades vão acontecendo ao longo da vida, né? Então, eu tenho até muitos que muitas vezes, olha, vou partir para escolher marketing, né? Mas eu ainda não tenho uma ideia de onde vou trabalhar, porque dentro do marketing também tem N possibilidades.
Da maior parte das profissões, tem possibilidades. E acho que isso também gera, acho que quanto mais possibilidades você tem, gera uma sensação de, poxa, o que pode estar por vir, né? Mas eu falo muito para eles, pessoal, é a primeira e as oportunidades da sua vida também vão acontecendo. Você já está fazendo a escolha de uma forma mais madura, né? Exato. O Paul Lehmann, né, que é do 3G, do Grupo Garantia do 3G, ele diz o seguinte, ele fala... eu não queria ser jovem hoje, de jeito nenhum. Ainda bem que a minha escolha foi lá atrás, porque o leque de possibilidades hoje é tão grande. Ele fala, eu não consigo decidir, exatamente. Mas acontece. Mas quanto mais possibilidades eu dou, mais difícil. Exatamente. Agora, como fica, né? Como é que você conduz quando os pais não aceitam muito a escolha dos filhos? Por exemplo, sei lá, profissões chamadas de mais alternativas. Artes cênicas, sei lá, arte, né? Isso, história da arte, enfim, alguma profissão, sei lá, cinema, enfim, design, acho que design até um pouco menos, mas tem algumas profissões que elas têm mais... Exato, que elas têm um estigma, inclusive. Aliás, eu acho que não é só um estigma. Oxi, temos um telefone tocando, aí a gente recusa, mas ele continua tocando, pronto, agora ele saiu. Então, assim, né, para os pais, algumas profissões, até pelo retorno financeiro que eles imaginam, ou por aquilo que eles sonharam para o filho. Porque os pais têm ideais a respeito dos filhos, né? E no processo de orientação, como é que fica isso? Perfeito. No meu processo, os pais, eles acabam participando quando o filho é adolescente, né? Legal. Sempre na primeira sessão, muito no sentido de compartilhar um pouco do objetivo do trabalho, né? Das ações que a gente desenvolve. E no final, os pais voltam, né? Para que o adolescente compartilhe a experiência dele e quais decisões ele está tomando a partir do processo que ele participou, né? Então, é legal porque a gente tem 2 momentos, e nesse momento a gente consegue ouvir pelo menos um pouco dos pais, né, em relação à expectativa, mas dentro do trabalho como um todo, uma coisa que eu falo muito para os adolescentes, quem está participando do trabalho é ele, né? Então, o meu trabalho é muito mais, né, como que a gente fortalece esse jovem, né, para conseguir lidar com esses desafios, né, de expectativas de pais, avós, né, ou de outras pessoas envolvidas. Dentro do processo tem uma parte específica que eu peço para ele perguntar, que eu falo muito para os pais, que é importante eles ouvirem, né? Essa expectativa é importante ser falada, né? Porque muitas vezes o pai pode, eu tenho receio para não influenciar, então eu nem falo. Mas o pai tem uma expectativa, né? Então, falar sobre ela é importante. Então, tem um exercício que a gente faz em que ele pergunta para os pais, né? Isso é muito rico, né? É muito rico, porque eu acho que isso traz um alívio para os pais e para o filho. Né? Traz um alívio para as duas partes. Nós podemos falar sobre isso. Eu posso falar que essa é a minha expectativa e você pode falar que não vai atender, ou vai atender, ou vai fazer não porque está me atendendo ou não, né? Mas porque é a sua escolha. Isso é rico de ser feito. É super importante. E eu percebo bem isso quando eles fazem, que aí eles fazem, perguntando para os pais, né? Tem umas perguntinhas lá que eles vão, e uma delas é: quais profissões pai ou mãe você acha que combina comigo, né? E aí a gente fala em cima disso, né? Porque a ideia não é, porque ele falou, tem que ser essa profissão, é muito mais, vamos falar sobre isso, né? Tem um espaço que a gente fale, e que um ponto que eu falo muito com os adolescentes é que a partir do momento que o adolescente também se empodera da decisão, tá, né, mais certo do que ele quer fazer, que ele tem informações para, né, justificar essa escolha, conversar sobre ela, mais fácil é ter essa conversa, né? E acho que a partir do momento que uma pessoa participa do processo de orientação, acaba mudando as outras também, né? Exato, porque é isso, né? Ela vai se apropriando tanto dela mesma, das características que ela tem, né? Do que ela faz, do que ela tem mais afinidade. Então, quando ela coloca isso para fora, quando ela fala sobre isso, ela fala com mais propriedade. Com certeza. E aí a percepção do outro, os questionamentos do outro até diminuem. Porque ela está embasada, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela está falando. Exatamente. E isso é rico porque
acho que, né, facilita, inclusive, o clima familiar. Que é um assunto que fica um período tenso, né? Todos eles falam. Todos eles sabem. O que ele vai escolher? O que ele vai escolher? Eles falam que são esses 6 meses do final, né? Do colegial, assim, que a maioria ainda deixa para buscar, né, uma ajuda quando tá com dificuldade muito ali na cara do gol, né? E isso é uma outra coisa, né? Que seria muito interessante fazer um trabalho antes Anterior, disso, né? Mas hoje algumas escolas já trazem esse trabalho, né? O que eu acabo vendo muito das escolas ainda, acaba sendo feito um trabalho ainda muito como foco externo, pelo que eu percebo. Como assim, com foco externo? Muito trazendo profissionais para falar, muito mais de mercado. Ok. Né? O que é muito mais de autoconhecimento, mas é muito em grupo ainda. E muitas vezes fica pouco espaço para falar dos medos. Ou tem medo eu vou falar, mas meu colega vai tirar um sarro. Né? Então, isso eu percebo que para o adolescente isso acaba acontecendo, né? Não muitas vezes perceber na escola um espaço em que ele pudesse abertamente falar sobre, né? Os medos, a angústias, questões na relação dos pais, né? O processo, ele tem como foco muito a parte profissional, né? Mas o que eu venho percebendo, na verdade, a pessoa é uma só, né? Enquanto tem uma questão ali profissional, acaba tendo outras esferas também, né? Impactadas. A pessoa é uma só. Então, dentro do processo, a gente foca o quanto essas questões impactam na escolha, até porque o processo são encontros, né? No meu processo são mais ou menos 12 encontros que a gente tem. Então, ele tem que ter um foco para a gente conseguir caminhar, né? Entregar. E quanto tempo duram esses encontros? Eles duram 50 minutos, 1 hora normalmente, depende da atividade que a gente faz, então até 1 hora. E assim, uma vez por semana? Uma vez por semana, que aí a gente vê em torno, né, de alguns 3 meses, né, pra gente fechar o processo, pensando nos 12 encontros. Eu falo que cada caso é um caso, então muitas vezes precisa de mais tempo, muitas vezes já tem tido algumas reflexões, o processo acaba sendo mais rápido, então cerca de 12 sessões eu costumo falar. Em alguns casos eu acabo fazendo sessões duplas, que a gente chama, que é nessa primeira parte, que é de autoconhecimento. Algumas sessões a gente consegue fazer até o processo ficar mais curto, né? Porque depende muito da época que o jovem procura. Então, muitas vezes ele está procurando no segundo semestre que tem datas, né, de vestibular, inscrições para fazer. Por exemplo, agora a gente está assim. Veste. Assim, as inscrições já foram, né? Algumas inscrições já foram encerradas. Então, assim, o que tinha que escolher. Agora, obviamente, sempre é tempo, porque eu observo assim, a pessoa fez lá, já escolheu o veste, mas está naquela angústia, porque não passou pelo processo, está naquela angústia. Então, assim, se está angustiado, procura ajuda. A questão é assim. Tem solução para isso. Sim, perfeito. Tem solução para isso, porque às vezes o adolescente está ali vivendo aquela angústia, os pais, a família toda está angustiada, mas não se procura também uma alternativa. E às vezes sozinho a gente não vai encontrar. Algumas pessoas conseguem, né? E outras vão precisar de ajuda para fazer, né? E muitas vezes uma ajuda externa ajuda a organizar as ideias, né? Os pensamentos. O que eu costumo ver muito é que quando eles chegam lá e aí qualquer idade, né, acham que tem uma expectativa muito de ouvir a profissão. Muitos deles. Tanto é que ontem eu encerrei foi o final do processo de uma adolescente, e ela falou pra mim, né, no final, nossa, eu achei que ia sentar aqui e você me falar, tipo vidente, sabe? O que eu podia fazer, que ia combinar comigo. E ela falou, né? Foi totalmente o contrário. Porque você me fazia perguntas, você dava as atividades para eu pensar e eu escolhi, né? E até eu falei para ela no final, e eu falo para as pessoas que eu atendo, eu falo, uma decisão tão importante para você deixar na mão de alguém, né? Quem sou eu? Para falar se você deve fazer isso ou ser aquilo, né? Essa decisão, ela é absolutamente individual. Particular. Ela é singular, ela é de cada um. E aí até o pessoal fala, então para que eu vou, né, investir? Né? E a ideia é muito do... Eu vou pagar, ela não vai me dizer o que vai fazer. Eu falei assim, é ótimo não te falar, porque, né, não deixa essa decisão na minha mão. Mas a ideia, né, eu uso dentro do meu processo tipo, algumas técnicas específicas, jogos, eu uso teste psicológico, né, para trazer muito mais à tona a questão de qual é o estilo de personalidade, para tudo isso, né, e muita conversa, acho que basicamente o processo é a gente conversar,
pesquisar, né, através dessas ferramentas, através desses jogos que a gente faz, e através das conversas fazer com que a pessoa chegue e vá tomando suas conclusões, né? Sim, sim. E acho que dentro do processo uma coisa que é legal, que eu acabo fazendo, é que eu falo que a minha ideia é as pessoas não precisarem mais de ajuda para fazer essas escolhas. Isso é muito rico. Isso é muito como legal. que Elas saberem o caminho de fazer de fazer escolhas. Então, dentro do processo, eu trabalho com uma ferramenta que ela ajuda como, de fato, eu tomo minhas decisões, né? E a gente fala sobre isso, treina como que né? Como que é meu padrão de tomada de decisão, né? Sim. Que valores eu considero na hora de decidir, porque é uma coisa que quando a gente decide é meio que automático, né? Sim. Eu não penso muito, o que eu considerei na hora de decidir. Então a gente faz alguns exercícios em relação a isso, muito para ajudar, porque lembra que eu falei que é a primeira escolha de muitas outras que vão acontecer, né? Então como que eu tô preparado para ir fazendo essas escolhas, né? Exato. Então a gente faz esse exercício de treino de tomada de decisão. Ainda porque decisão é algo que, assim, desde a hora que a gente acorda, né? Quero levantar agora ou não. O despertador tá tocando. Vou esperar a próxima ou vou levantar agora? A gente toma decisão, assim, da hora que voltou pra consciência, saiu do sono, até a hora de dormir. É o tempo inteiro tomando decisão. É claro que são decisões simples, pequenas. Algumas, obviamente, são mais impactantes na nossa vida e solicitam que a gente, então, desenvolva um processo para tomá-la. De reflexão. Né? Um caminho para eu decidir. Exatamente. Né? De avaliar, né? E de saber como fazer isso. Qual é o caminho que eu uso para chegar nessa escolha, porque a responsabilidade da escolha é de cada um. Assim como a escolha ela é individual, a responsabilidade dela, a consequência dela também é de cada um. Isso é interessante. Ontem eu até na lista de transmissão eu lancei um áudio falando exatamente sobre isso, né? Como que às vezes a gente quer que alguém decida por nós alguma coisa, porque assim, a gente também tira um pouco a nossa responsabilidade, né? Com certeza. Você decidiu, você fala, você me dá a permissão, mas né, você fala, porque daí depois, eu fiz direito, detesto direito. Não, mas eu fiz porque minha mãe mandou, porque meu pai falou que era para eu fazer, porque a família inteira... Não, peraí, vamos lá. Você é responsável por essa escolha. Vamos aqui trabalhar esta responsabilidade. Porque tem ganhos eu não escolher. Tem muitos ganhos, é maravilhoso. Alguém escolhe por mim, depois se eu achar que deu errado, a responsabilidade é do outro, não é minha. Tudo que eu tô vivendo na minha vida é por conta do outro, né? E a gente faz... É interessante, tem um outro aspecto da minha vida profissional, que eu já compartilhei algumas vezes e que eu gosto de falar, porque é isso, né? A gente vai ter várias profissões ao longo do caminho e esse critério de escolha, ele é realmente... ou a gente ouvir o outro, a gente se influenciar pelo outro é importante, mas principalmente a autorresponsabilidade. Eu já era formada em psicologia, tinha acabado de terminar o mestrado, já estava com a clínica, né? Já atuava na clínica. E aí eu fiquei em dúvida entre fazer um curso de especialização em psicologia sistêmica familiar, que era o que eu tinha acabado de fazer o mestrado, ou fazer acupuntura, que na época o Conselho de Psicologia tinha acabado de publicar a resolução que permitia aos psicólogos fazer acupuntura. E eu fiquei naquela dúvida, e aí nessa ocasião meu pai disse assim pra mim: minha filha, você é psicólogo, nossa, leva muito tempo para ganhar dinheiro, vai demorar muito. Então, faz a acupuntura que vai ser bem mais rápido para você. Você vai ver, porque a acupuntura tá na moda, porque a acupuntura... E naquele momento eu fiz a escolha e fui fazer o curso de acupuntura. E eu amei, eu continuo amando a acupuntura, trabalhei por 7 anos com acupuntura. Agora, hoje, quando eu olho para trás e olho para essa escolha que eu fiz, eu falo, gente, como eu me conhecia pouco naquele momento. Porque eu me apeguei àquele critério que o meu pai me sugeriu, por uma responsabilidade minha, porque eu poderia não ter considerado o que ele estava me dizendo, então a responsabilidade foi minha. E eu levei daí muito mais tempo para chegar dentro da psicologia clínica onde eu queria chegar. Porque eu fiquei 7 anos me distraindo muito entre aspas, porque eu amava fazer aquilo. Então, veja, não é que eu fui fazer uma coisa que eu não gostava. Não era isso. Mas é que se eu tivesse pensado na longevidade da minha carreira anteriormente, tivesse construído isso, tivesse tido essa clareza,
eu não teria feito isso que eu chamo assim, né, de um desvio para voltar novamente para minha profissão. Eu nunca deixei a psicologia clínica, mas eu fui fazer uma outra coisa, que é a acupuntura, que é diferente, que tem uma relação, mas que é diferente, é uma outra lógica, é uma outra dinâmica. O próprio consultório fica diferente, porque você tem que ter uma maca, uma mesa, então é outra coisa, né? Desde o ponto de vista físico, de sala, até a atuação é completamente diferente. E eu fui por esse caminho, pensando numa questão daí financeira, então eu preciso ter um retorno financeiro mais rápido, e vamos lá que eu vou fazer isso. E eu acho que esse é um caso muito interessante, porque daí, enquanto eu fiquei fazendo acupuntura, eu nunca tive o resultado financeiro que eu queria, nem na acupuntura e nem na psicologia. Quando eu decidi, eu falei assim, chega, acabou a acupuntura na minha vida, eu amo fazer isso daqui e não quero mais fazer, porque eu quero uma coisa só, porque eu vou focar numa coisa só. E aí a minha vida profissional virou completamente. Aí sim eu passei a ter muito mais os resultados, tanto de atuação, de prazer no dia a dia, como de resultado financeiro. Então, assim, então, isso é interessante, que eu não era jovenzinha, eu tinha já os meus 20, sei lá, 25 anos. Jovenzinha, 25 anos, super jovem. Adolescente. Adolescente, né? Eu tinha acabado o mestrado, e eu acabei, acho que o mestrado devia ter uns 25 anos. E aí, eu estava, né, prestes, eu poderia seguir carreira acadêmica, eu tinha possibilidades ali, e eu resolvi ir por aquele caminho. E veja, não é que foi um caminho ruim, não foi um caminho ruim, absolutamente, eu aprendi muito, enfim, acho que ele somou muito. Agora, foi um caminho que eu tomei por talvez não ter tanta clareza do que era importante para mim naquele momento. Perfeito. E seu pai, com que ele tinha de informação. Exato, né? fez a melhor. Exato. Fez a melhor orientação que podia. Melhor, seguramente. Não, porque não tem isso, né? Foi certo ou foi errado. Não tem. E acaba acontecendo muito nos meus atendimentos, eu vejo. Até nessa parte, quando o adolescente passa olha, fica, essas profissões são as que combinam mais com o que eu quero, aí chega para os pais para contar, mas essa daqui essa aqui é o mercado de trabalho, isso aqui eu não acho legal, isso aqui. E o adolescente chega para mim, olha, eu atendi um caso essa semana, o que eu mais gostei foi essa profissão, mas meu pai já me falou que o mercado de trabalho é mais difícil, então já tirei, e agora tem essas aqui que eu quero focar, né? E aí o trabalho é muito do quanto ainda sofre forte influência, né? Muito. Ainda você pega, quando a gente tá falando do adolescente, ainda é mais, né? Sim. Como da relação com os pais, do momento que tá vivendo, que não é nem criança, nem adulto. Nem adulto, né? Tá nessa fase de aprender com isso. E que tem uma instabilidade toda típica da idade, né? O cérebro ele ainda não tá completamente formado. Então, tem a instabilidade de humor, tem o imediatismo, tem um monte de coisa ali acontecendo. Não, toda uma parte interna movimento, né? Exato. E isso também precisa ser considerado nesse processo. Sim, né? Porque aí é assim, tem o imediatismo e às vezes não. O imediatismo eu quero o prazer agora. Sim. Então, aí eu escuto. Não, essa daqui não vai dar certo. Então, assim, não, essa daqui não vai dar certo. Eu já tiro por aquele critério. Mas às vezes aquilo tem muito a ver comigo. Às vezes aquilo não vou ter um resultado imediato, mas eu posso construir isso a longo prazo. Perfeito. Então, assim, e não, tenho certeza que o processo de orientação profissional, ele vai ajudar nesse sentido. Com certeza. De você ampliar a percepção a respeito daquilo que você pensa sobre aquela determinada profissão. E acho que o quanto que, muitas vezes, voltando na questão da decisão, a gente tem um padrão de tomar decisão meio automático que a gente não percebe, né? Sim. E até no caso do adolescente acaba acontecendo, não, porque meu pai falou que ele tá há tantos anos ouvindo o pai falar o que pode e o que não pode. E é uma referência nesse aspecto, né? Sim. Do perigo, olha, isso daqui não vai, porque você não vai ter sucesso, isso aqui. Então, quando você tá na adolescência, você não consegue ainda discriminar, né, isso. Exato. E acho que a beleza do processo de orientação, né, mais do que chegar no fim e escolher, mas é como a pessoa vai ganhando maturidade para entender o que é dela, o que é a opinião do pai, que o pai pode ter uma opinião. Lógico. E ela tem uma diferente. Tá tudo bem, né?
Eu acho que trazer Exato. essas coisas à tona, né, é interessante. É interessante porque assim, você inclusive para que você aprenda a fazer isso com outras pessoas. Sim, com certeza. Que isso está acontecendo ali, também é um modelo, né, que se repete. De processo de decisão que acontece em outras áreas, em outras esferas daquela pessoa, em outras esferas da vida daquela pessoa. Isso até que vários deles falam, ai, na verdade, né, mas aí eu escolhi sozinha também tem uma responsabilidade. Tem, né? É isso, Tem. É assim mesmo. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta, olha que coisa maravilhosa, né? Então, Está chegando aqui com ele, né? Porque a vida adulta, ela requer isso mesmo, que a gente faça escolha e se responsabilize pelo resultado delas. Isso mesmo. O bom é que a grande vantagem, eu acho que se a geração de hoje tem uma grande desvantagem, porque tem muitas opções, tem uma grande vantagem porque você pode mudar, e você pode mudar, e você pode mudar. Sim. E com certeza eu vou achar o que combina comigo. Antes era mais restrito, né? Eu tenho algumas carreiras que eu tinha que me encaixar. Hoje, as possibilidades de profissão são inúmeras e as formas de atuação inúmeras. Tanto é que uma coisa que eu ouço muito é, mas isso aqui não dá dinheiro, essa profissão aqui não dá, né? E eu falo, gente, posso afirmar, tudo dá dinheiro. Depende de quem tá fazendo. Depende de quem tá fazendo. Depende de quem tá fazendo. Exatamente. Então, assim, o dar dinheiro ou não tem uma profissão que é certeza de um sucesso ou não. Como muitas vezes medicina, bem na mente das pessoas, como, né, essa carreira aqui, isso aqui ganha dinheiro, isso aqui. Não. Quanto médico tem consultório vazio, né? Exatamente. Né? E às vezes assim, então, que eu já vi, não vou fazer educação física, e aí você tem um educador físico, que eu também conheço, por exemplo, que tem uma rede de academias que ele foi fazendo, começou como professor, e aí foi fazendo contato, não sei o quê, e hoje é um cara de um poder aquisitivo altíssimo. Perfeito. Né? Então, assim, não, mas eu não vou fazer atividade física, nem vou lidar com isso, porque isso dá pouco dinheiro. Vou fazer medicina, que a medicina dá muito dinheiro. Não é bem assim, não é uma regra. Não é uma regra. Acho que depende muito mais de quem é o profissional. E de como que a gente conduz a carreira. Com certeza. Então, assim, acho que o segredo é ampliar mesmo a mente, tanto dos pais, quando se trata, né, de um adolescente, como do adolescente que está passando por esse processo, como depois, né, na vida adulta, seja na aposentadoria, seja a mãe que está retomando, né, a carreira ou começando uma nova carreira. Enfim, é ter se permitir ampliar a percepção, né? E o processo de orientação ajuda muitíssimo nesse processo. Com certeza, com certeza. Elissa, nós já finalizamos essa conversa aqui, que passou super rápido. Elissa, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recadinho? Desculpa, eu faço a pergunta e eu mesma respondo, né? Tem os dados da Elissa no Facebook, tem o WhatsApp e também a fanpage e o Insta. Então, você pode acompanhar a Elissa, você pode entrar em contato com ela, pode, né, marcar o processo. A Elissa atende tanto aqui como em São Paulo, é isso? Tanto aqui em Alphaville, aqui aonde, né, gente? Aqui em Alphaville. Esse processo, ele é feito online ou não? Só presencial? Não, por enquanto só presencial. Então tá. Então, para quem é daqui da região de Alphaville ou para quem é de São Paulo, pode fazer contato com a Elissa, pode perguntar, enfim, né, fazer pergunta, entrar em contato, agendar, enfim. Perfeito. E agora sim, quero deixar mais algum recado? Isso mesmo, Carol. Foi um prazer estar aqui, né? E acho que vocês têm meu contato, surgiu dúvida, pergunta, né? E acho que se você sente que está com dificuldade, né, de fazer uma escolha, seja em qualquer momento que você estiver relacionado à profissão, eu acho que tem algumas possibilidades, né, como esse, o trabalho de orientação, que pode te ajudar, né? Muitas vezes a gente fica mais sozinho, tentando ali sozinho decidir, né? E muitas vezes procurar uma ajuda pode ser um caminho, né, mais prazeroso para tomar essa decisão, né? Perfeito. Obrigada, muito gente. Obrigada, Elissa. Carol, Obrigada por esses esclarecimentos, por essa conversa. Gratidão por estar aqui. Obrigada a você que esteve aqui com a gente também. Eu vi que várias pessoas passaram aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Acho que não tivemos perguntas, deixa eu ver aqui. Acho que não, mas tivemos vários, um monte de gente que foi passando, foi dando alguns ois aqui pra gente. Muito obrigada para todos vocês que estiveram por aqui conosco. Um excelente fim de semana para todo mundo e nós nos encontramos em breve. Segunda-feira tem live de novo, nós nos encontramos por aqui. Beijo. Um beijo, obrigada!